Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Aqui estamos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de ter mais um dia de vida e também estarmos juntos estudando a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para nossa irmã Maria Carvalho, lá de Angola, parabenizando a filha que hoje está aniversariando. Genésio Mioto parabenizando o netinho Benjamin. Amanhã vai completar o primeiro aninho. Iracema Silva parabenizando seu irmão José Augusto, que estará aniversariando no dia 30, é amanhã. Ivanil Campos completa mais um ano de vida no dia 31. E também Raimundo Ferreira, ele estará aniversariando amanhã e pede orações para que ele consiga vender um terreno. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por estar nos concedendo mais um dia de vida e também a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida e também, Pai, pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, que têm suas necessidades, seus problemas. Tu conheces cada um, conceda bênçãos e vitórias conforme for a Tua santa vontade e ainda pedimos por todos esses nomes que nós aqui citamos, em especial a filha da irmã Maria Carvalho, que está aniversariando hoje, também o Benjamin, vai completar um aninho amanhã. Abençoe também o José Augusto, que estará aniversariando amanhã, o Ivanil Campos, no domingo vai completar mais um ano de vida, e também o Raimundo Ferreira, que amanhã aniversaria. E abençoe que ele consiga vender esse terreno segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, perdoe os nossos pecados. Amém. Durante essa semana estivemos aqui estudando sobre viver a lei, e essa lei que nós estudamos essas semanas são os desdobramentos da lei moral, os 10 mandamentos, que são chamados também de decálogo ou as 10 promessas. Os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, esses 10 mandamentos estavam dentro da arca do concerto. As leis complementares, as leis adicionais que Deus deu ao povo de Israel, elas foram escritas no pergaminho e foram escritas por Moisés e colocado ao lado da arca, não dentro da arca, somente os 10 mandamentos das tábuas de pedra e também a vara de Arão que floresceu e ainda uma porção do maná estavam dentro da arca. E essas leis, elas aplicavam na prática os princípios dos 10 mandamentos. Como eu disse para vocês, a lei, por exemplo, ela nos diz: não adulterarás. Jesus mesmo disse isso. Mas aquele que olha para a pessoa do sexo oposto com más intenções, desejando aquela pessoa, está pecando. Então vejam que o pecado não é só consumar o fato, mas o desejo interno que nós temos de fazer determinada coisa que nós sabemos que é pecado, nós já estamos transgredindo a lei. E nós precisamos então nos arrepender quando nós cometemos esses pecados, mesmo que seja no íntimo, no pensamento, e não chegamos a consumar, mas nós pecamos. E Deus ele está pronto a nos perdoar. Por quê? Porque Jesus, ele veio a este mundo viver os princípios da palavra de Deus e demonstrar para cada um de nós como é que nós deveremos viver na prática os ensinamentos da Bíblia. E Jesus, ele morreu por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E por ele ter pago o preço dos nossos pecados, nós estamos debaixo da graça, a graça de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então é Deus que coloca em nós esse dom, esse presente de sermos salvos por Jesus. Basta nós crermos no sacrifício dele, aceitarmos Jesus em nossa vida, descermos as águas batismais
e então vivermos os princípios que Jesus nos deixou. Jesus, ele disse que nós deveremos ser perfeitos como o nosso Pai que estás nos céus. É difícil, não é? Nós sermos perfeitos como perfeito é Deus. Mas aqui, quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando exatamente do amor de Deus, que é um amor altruísta. É esse amor que nós deveremos demonstrar pelas pessoas. Não um amor interesseiro, não um amor que queremos tirar vantagens de estarmos nos relacionando com alguém, mas um amor altruísta. Deus, ele ama cada ser humano, independente de crer nele ou não. Mas só serão salvos aqueles que aceitarem a Jesus e desejarem ser salvos. Porque aquelas pessoas que não creem em Deus ou que creem, mas que não aceitam a Jesus, que não se entregam a Jesus, elas não podem ser salvas. Por quê? Porque não sentem o desejo no íntimo de querer ser salvos e estar nos céus com Jesus. Jesus, ele está nos céus preparando lugar para cada um de nós. É o que nos diz a palavra de Deus em João 14, de 1 a 3. E nós cremos nas palavras de Jesus, que nós não ficássemos preocupados com o coração turbado, mas que crêssemos nele, que ele estava indo para preparar lugar. E assim que estiver preparado, ele voltará para nos buscar. É verdade que, quando Jesus disse essas palavras, os discípulos esperavam que Jesus fosse voltar nos dias deles. Os primeiros cristãos também pensavam que Jesus fosse voltar nos dias deles. Assim como muitos dos nossos queridos que viveram e que creram em Jesus, o aceitaram, esperavam também a volta de Jesus nos seus dias, esses queridos já estão descansando e nós ainda estamos também aguardando a volta de Jesus e sabemos que ele vai voltar. Essa promessa não vai falhar, Jesus ele vai cumprir. Agora, ele tem o tempo dele, Deus tem o tempo em que ele irá colocar um fim em todas as coisas que nós vemos neste mundo de dor, de sofrimento, vai chegar ao fim. E então Jesus ele vai voltar para nos buscar. O que nós precisamos é viver dia a dia em comunhão com Deus. A comunhão, ela vem através do estudo da Bíblia, diariamente você pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, orar, falar com Deus, pedir forças para vencer os problemas que você tem na sua vida espiritual. Sabemos que todos nós temos pecados, todos nós somos falhos, mas Deus ele é misericordioso. Se nós confessarmos de todo o nosso coração, ele nos perdoa. Então o que nós precisamos é ter comunhão com Deus, assim como Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele tinha comunhão com o Pai diariamente. Ele buscava a Deus em oração, ele subia aos montes para orar. E foi essa comunhão que Jesus tinha com o Pai que deu forças para ele vencer as tentações e não pecar. E nós, às vezes, pecamos, muitas vezes, porque nos falta comunhão com Deus. Às vezes as pessoas cristãs se sentem fracas na fé, desanimadas, não querem ir à igreja, não sentem vontade de ler a Bíblia, de orar. Essa fraqueza espiritual vem por causa da falta de comunhão com Deus. Então, se nós quisermos ser fortes espiritualmente, precisamos diariamente estudar a Bíblia. Não é somente uma vez por semana, não é somente uma vez no mês, mas diariamente. É tomarmos a Bíblia em nossa mão, lermos a passagem bíblica, pedirmos a Deus iluminação para entendermos e viver aquilo que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele sendo o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, ele se humilhou. Ele tomou forma de servo, veio a este mundo, viveu como nós vivemos, sofreu como nós sofremos, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou e ele venceu. E então, o amor que Jesus tinha para com as pessoas é o amor que nós precisamos também ter, um amor desinteresseiro.
nós não estarmos gostando de uma pessoa ou tratando a pessoa bem porque nós queremos tirar algum benefício para nós, algum proveito desse relacionamento, mas que possamos tratar as pessoas como Jesus tratava. Não importa se eram de outras nacionalidades, não importa se criam nele ou não, todos os que iam a Jesus eram bem recebidos. E assim também devemos ser nós. Jesus, ele é o nosso exemplo e esse exemplo deve ser imitado. Não imitar um pastor, não imitar alguém da igreja, não, é Jesus. Jesus é o nosso modelo. Porque quando nós, às vezes, pegamos uma pessoa, um pastor ou qualquer pessoa que seja, como exemplo, essa pessoa pode pecar, pode cair, e aí nós vamos nos decepcionar. E Jesus, ele não nos decepciona. Jesus, ele está pronto a nos aceitar, a nos receber, nos perdoar e nos fazer vitoriosos. Nós sabemos que Jesus, ele disse que nós não deveremos pagar ou retribuir a pessoa da mesma forma como nós somos tratados. Às vezes nós somos tratados grosseiramente por alguém, nós somos maltratados e nós então queremos nos vingar, agir da mesma forma. Mas Jesus, ele disse, olha, não é assim, não é olho por olho, dente por dente. Nós temos que deixar a justiça nas mãos de Deus, colocar, porque dele é a vingança. E esta vingança, irmãos, vai chegar no dia do juízo. Aquelas pessoas que se diziam cristãs, mas que eram pessoas que tratavam mal as demais pessoas, não valorizavam o ser humano, essas pessoas receberão a recompensa no dia do juízo. Como eu disse para vocês essa semana, todos nós iremos comparecer perante o tribunal divino. E aí nós veremos exposto tudo o que nós fizemos, como nós agimos. E aí cada um vai receber a recompensa conforme as suas obras. Aqueles que se entregaram completamente nas mãos de Jesus, viveram com Jesus e as coisas boas que faziam era por intermédio de Jesus em suas vidas, essas pessoas receberão um galardão da vida eterna. Mas aquelas pessoas que eram cristãs e que não agiam conforme o ensinamento da Bíblia, essas pessoas irão receber a condenação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos a presença dele cada vez mais em nossa vida, estarmos sempre nos humilhando e nos arrependendo de pecados que porventura nós venhamos a cometer e que nós sabemos que estamos cometendo. Deus, ele está pronto a nos perdoar, está pronto a apagar todos os pecados que nós cometemos e nos fazer herdeiros do reino. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para dar sequência a esta série do livro de Êxodo. Mas queremos lembrar a todos vocês que a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.